gente! Estamos iniciando mais um episódio do Consultório Cast e hoje a gente vai falar sobre um tema muito, mas muito importante, é a saúde mental. E para isso a gente está aqui recebendo nos nossos estúdios da Play Hits TV a psicóloga Juliana Cardoso, viu, Ana Menezes? Ela que é mestranda em psicologia da saúde mental. Isso. Olha aí, que tema importante, Ana Menezes. Eu tô doida por esse podcast hoje. Tá todo mundo ansioso. Não tá de dúvida. Porque aqui, doutora Juliana, primeiro bem-vinda. Muito obrigada. A gente sempre fica aqui no papel, porque duas jornalistas, curiosas, mas a gente aqui faz o papel do paciente, né? Que tem aquela dúvida, quer fazer a pergunta, não tem como, às vezes tem até vergonha. Sim. Não é? Então, seja bem-vinda. Muito obrigada. A gente vai tratar de vários assuntos. É um prazer estar aqui. Que bom. Fico muito feliz. Eu sempre falo que qualquer oportunidade de levar a psicologia para quem não tem essa abertura, é o nosso compromisso como profissional. Então, muito obrigada por essa oportunidade de estar podendo aqui falar um pouquinho sobre saúde mental. E a gente até agradece também, porque, sobretudo, tem muitas pessoas que não têm acesso a um psicólogo e tratar de saúde mental. É um tema ainda, vamos dizer assim, na linguagem popular, né, Ana? Muito vergonhoso. As pessoas têm receito, têm tabus, né? Fica com vergonha no seu ambiente de trabalho, na sua família. Realmente isso acomete e precisa de um incentivo, de um amigo, de um colega, de um familiar. Isso. E é importante, meninas, que está um pouquinho mudando. No consultório mesmo, nas conversas com os colegas, nunca se procurou tanto psicólogo e psiquiatra como hoje. As pessoas, por muito tempo, tinham vergonha mesmo de fazer perguntas. Também com a internet, informação na palma da nossa mão, né? Com o Google, ChatGPT, Instagram, as pessoas estão tendo consciência do que elas têm. Dessa necessidade. E também que chega um momento que a gente precisa recorrer à ajuda, que não é fraqueza, né? Fraqueza é a gente não querer, não procurar alguém para estender a mão, para nos ajudar. É verdade. Então, as pessoas estão, de fato, com essa consciência. Esse tabu, por muito tempo, que era a psicologia e a psiquiatria era envolta ali de preconceito, está se mudando e as pessoas estão se abrindo. E que bom que estão fazendo isso, né? Principalmente depois desse momento desafiador que a gente vive, né, até hoje com a pandemia, que a gente ficou dentro de casa, tendo que conviver mais com as pessoas da própria família, né? Mais do que até o que a gente fazia antes, né, com os colegas de trabalho. Qual a importância da psicologia nesse momento? Eu falo que a gente está até hoje com as sequelas pós-pandêmico, né? Porque foi um período muito difícil mesmo, em que a gente tem uma mania de achar que a gente tem controle de tudo, né? É verdade. E aí a pandemia virou a gente de cabeça para baixo e mostrou que a gente não tem controle de nada. E isso gerou muita angústia, tanto por medo do que vai ser profissionalmente, economicamente, a questão do medo de perder pessoas próximas. Aumentou consideravelmente a questão de transtornos psiquiátricos, ansiedade, depressão, toque, transtorno de pânico. Então, a gente vem, sim, com a carga ali da pandemia. São transtornos que não são... A gente não fala em cura, quando a gente fala que é uma coisa que muita gente não sabe. A gente não fala de cura de transtorno mental, a gente fala de remissão de sintomas. E não é de um dia para a noite, precisa de um tratamento sério, um acompanhamento. Então, muitas pessoas que negligenciaram, naquela época tão difícil, esse cuidado, hoje está repercutindo, porque o nosso país ainda está com instabilidade, né? E as pessoas estão vendo o quanto isso está comprometendo no dia a dia. O Brasil hoje já é o país que mais consome ansiolítico, é o país mais ansioso do mundo. Tem pesquisas que já falam que em 2030 vamos ser o país com mais casos de depressão do mundo. Então, a gente precisa alertar a população para esse cuidado preventivo. E o bom disso é que vários artistas, né, Ana, várias pessoas de sucesso se colocam e afirmam que passam por essa situação, que tomam medicamentos, que fazem tratamento. E, por outro lado, também a gente vê crianças e adolescentes passando por crise de ansiedade. Isso já existia? Sempre existiu. Agora, claro que está aumentando, a exigência está aumentando. Hoje a gente tem colégios, o meu foco não é em criança no consultório, mas a gente está vindo atendendo, né, pais que têm crianças, e colégio sexto ano, sétimo ano, falando sobre Enem. Então, as crianças elas já crescem no ambiente competitivo,
que na nossa época não era tanto assim, muita cobrança. Colégio integral na nossa época quase não existia, agora são muitos. E eu não tô com agenda, né? Mais concorrida que a nossa, muitas vezes. Isso não é uma crítica aos colégios especificamente, nem à família, mas o cuidado que a gente precisa ter com essas crianças. Não são só os adultos que estão aumentando os casos de ansiedade, depressão e vários outros transtornos, são as crianças também. E, além disso, tem a questão da comorbidade. Um TDAH, por exemplo, que a gente ouve muito falar no TDAH, hoje né? É muito comum, né? Cerca de 5% da população mundial tem TDAH. O TDAH tem alta taxa de comorbidade com outros transtornos, como ansiedade, depressão. Então, eu não tenho diagnóstico, eu não trato o TDAH e lá na frente eu tenho uma ansiedade, uma depressão, porque eu cresci me achando incapaz, que só eu que não dava conta de nada. As crianças, os adolescentes, como você falou, já crescem naquele ambiente competitivo e só eu que não dou conta, não termino a prova no tempo. Então, a gente está vendo todas as faixas etárias, idosos, ninguém fala de idosos, suicídio em idosos, cresce. Então, a gente precisa olhar de fato, com compaixão, empatia e trazer informação de que não tem nenhum problema pedir ajuda. E nessa correria, né, as exigências da internet, o celular, né, que é o meio de trabalho, a gente tem que se ligar em um alerta, né, de que isso pode estar fazendo mal. Qual seria esse alerta? Eu costumo falar que a frequência sempre vai ser ali o diferencial. E o prejuízo que vai causar. O impacto na vida. O impacto na vida. Todos nós somos ansiosos. Temos ansiedade em algum momento. Eu estava um pouquinho, vou fazer um podcast com as meninas, acordei hoje mais ansiosa, vou ter um evento importante. É normal. Seria estranho se eu falasse, não, acordei como... Estou aqui fria como uma pedra de gelo. Estranho, né? Mas qual é a frequência dessa ansiedade? O que é que ela me causa? Ela me paralisa a ponto de eu pensar e mandar mensagem falando, não, meninas, não vou hoje, não contem comigo, que aconteceu alguma coisa. E quando o medo assim paralisa, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. A intensidade e a frequência desses sintomas é um sinal de alerta. Me causa prejuízo funcional, é um sinal de alerta. A rede social, a internet de forma geral, ela é um recurso muito bom para a gente, mas a gente tem que tomar cuidado com ela também. Então, quando a gente começa a passar desse ponto, é um sinal de alerta. Às vezes a gente demora para perceber. Mas quem está perto da gente já está vendo que a gente está fazendo um uso abusivo, que a gente está tendo um uso mais descontrolado, que a gente está tendo... Dependência, mudanças de comportamentos. Você era tão calma e agora está mais agitada, mais estressada, mais irritada. A gente precisa escutar as outras pessoas também. Inclusive, tem pessoas que trocam o seu horário para descansar, para tentar dormir e fica no celular, aí fica lá. E ali você vai recebendo tudo que é informação boa e também negativa. Isso atrapalha o sono também. Completamente. E o sono é uma das coisas principais que a gente tem, né? Eu falo muito isso. Eu fico até muito preocupada quando o paciente fala, não, porque eu tô dormindo 4 horas por dia. Eu faço, meu Deus do céu, não faz isso. Vai entregar uma pessoa, vai entregar um André Velker também, ó. Pode entregar. A queixa aqui, ela diz que eu durmo 4 horas. E você dorme 4 horas? Durmo bem, trabalho o dia todo. Mas você dorme 4 horas? Durmo 4 horas. Apenas. Eu não conseguiria. A gente fala muito assim, o corpo, ele tem necessidades diferentes. A gente fala que adulto, a gente conta de 7 a 9 horas, sendo ideal. Tem pessoas que vão precisar de 9, tem outras 8, outras 7. Uma constância de menos de 7 horas por dia, hoje você pode não estar sentindo, você está dando conta. A gente não sabe daqui a um ano. Né? Essa conta vai chegar. Essa conta, meu Deus, porque... E até o descanso, não, vou tirar um descansozinho de 1 horinha, terminei meus trabalhos, vou tirar um descanso. Também não adianta, né? Até adianta para dar uma recuperada. Às vezes tem gente que fala, durmo 15 minutos, dou o ânimo. No almoço, por exemplo. Mas não compensa. Eu tenho um paciente... Eu tenho um paciente que eu lembro que ele fala muito assim, Juliana, mas quando chega o final de semana, eu compenso, eu durmo. Eu falo, não, você tá perdendo a sua vida. O momento que tu tem de lazer pra estar curtindo a tua família, tu tá dormindo, tentando recuperar um sono que não se recupera, a gente não recupera uma noite mal dormida. É verdade. Adeus, acabou, não recupera mais. Neurônios, né, também. E fora que
o hormônio mesmo, o hormônio do bem-estar, o hormônio para a gente regular a questão de ansiedade, depressão, quando a gente fala de saúde mental, não é só para a saúde física, é para a saúde mental. A gente precisa dormir. Você precisa dormir, viu? Precisa dormir, viu, Ana? Aquela coisa da beleza, né? Porque se a gente não dorme bem, fica com olheira, fica cansado. Sim. Um aspecto mais envelhecido, né? Isso, e ao longo do tempo, tanto é que tem pesquisa já relacionando a questão estética de pessoas insones, porque a gente precisa do Como é? insones. Insones, pessoas insones. Eu tenho. Logo duas aqui eu já tenho de casa. Pessoas insones. Ana Menezes insone. E a gente pensa assim, mas eu dou conta, eu produzo. Não, Como é que tu produziria se tu tivesse dormido bem? Como é que seria? Seria melhor, com certeza. O bem-estar, e separação e pensar em produção, né? Aquela história das carnes tremendo, né? Não é? Quem nunca, né? Se eu virar à noite, eu fico trêmula. Ela dormiu pouco de ontem para hoje. Tá trêmula hoje. Dormi. Mas foi por um bom motivo. Mas foi por um bom motivo. Não, mas quando é uma situação pontual, todos nós acontece, isso, né? Mas o problema é o que eu falo da frequência. Isso aí que a doutora Juliana falou. Uma situação pontual, isso. Né? O problema é a frequência. Sono é sagrado. E eu particularmente, se eu não dormir, eu tenho que dormir 8 horas, que aí a gente tem que conhecer o nosso corpo. Eu preciso de 8 horas. Se eu durmo menos, no primeiro dia até eu dou conta. No segundo eu já tô com uma dor de cabeça. Eu já tô meio esquecida, porque a gente precisa. Por isso que eu falei, cada um sabe. Tem um período, um ano da minha vida que eu tô com uma demanda, que eu vou dormir 6 horas. Tá, mas só por um período, né? Precisa regular depois. E o que eu pergunto muito para meus pacientes é, você tá abrindo mão do teu sono pelo quê? Vale a pena, né? Vale a pena. Quando tu pensa assim, lá na frente eu vou pagar um preço caro, vale a pena? Que preço seria esse, Juliana, lá na frente? O que pode acontecer com a pessoa? Transtornos mentais, que tem muita relação com o sono. A questão da estética mesmo, quando a gente pensa porque mulheres, a Samara diz que skincare, né, gosta muito disso. A própria questão da ruga, a questão da produtividade no trabalho que vai caindo, a gente fica mais esquecido, a gente fica mais irritado. Relacionamentos que também reverbera esse prejuízo do sono nos relacionamentos interpessoais. Aí eu falo amorosos, sociais, do trabalho. Então, essa conta vai chegar em algum momento. Inclusive, quando a gente pensa em doenças orgânicas, que também a falta do sono pode ser, a gente fala fator de risco para um monte de coisa. Para outras comorbidades. Isso. A gente precisa cuidar do nosso sono mesmo. E o sono, muitas vezes, é totalmente negligenciado numa sociedade como essa que a gente vive de produtividade. Alta performance. Todo mundo precisa estar performando. Todo mundo precisa estar nas redes sociais, trabalhando, mostrando. Sempre bonito, sorrindo. Tudo maquiada, né? Produzida para estar aqui no podcast. Sempre está tudo Mas bem. O que eu falo muito qual é o custo disso? O custo da tua vida. É teu futuro, né? Agora vamos para um outro lado, né? As pessoas que são tratadas através de medicação. Lógico que hoje em dia os medicamentos são mais modernos, menos efeitos colaterais. E, de fato, realmente, em alguns casos, tem que tomar medicação. Essa medicação pode atrapalhar na qualidade de vida, no bem-estar dessa pessoa? Eu queria aproveitar, Pode falar. antes da senhora responder, esse gancho, né, da medicação, para explicar a questão do psicólogo e o psiquiatra. E eu ia falar dele agorinha. Ótimo. Porque aí, gente, que vocês vão entender por que às vezes precisa ir para o psiquiatra. Né? Eu ia falar exatamente isso, que essa parte medicamentosa, essa responsabilidade, quem poderia responder 1000 vezes melhor é um psiquiatra. Mas a gente estuda na faculdade, a gente estuda em cursos, psicólogo e psiquiatra tem uma parceria muito grande, então a gente conversa sobre casos de pacientes e você termina se apropriando um pouquinho, mas eu estou aqui falando. É que indica um psiquiatra, né? Chegou o momento de tomar uma medicação. E psiquiatra que indica psicólogo também é muito importante. Então, eu estou falando, mas já estou deixando claro que tem outro profissional que explica muito melhor. Todo medicamento ele vai causar prejuízos, desde um remédio de cabeça, desde um remédio para dor de barriga, desde um remédio para depressão. Eu falo que a gente aqui descompensa um pouquinho do outro lado. E aí, são vários os efeitos colaterais que pode ter o medicamento. Tem medicamento que causa tremor,
Tem medicamento que altera o sono, ou dorme demais, ou dorme de menos. Tem medicamento que é muito comum no caso antidepressivo, por exemplo, que diminui a libido. Então, a pessoa começa a perder o prazer mesmo, o interesse sexual, entre outros fatores. Por isso que é muito importante procurar um psiquiatra, para que seja avaliado a demanda, a queixa, o sofrimento do paciente, para passar o medicamento adequado para essa demanda. Porque muitas vezes o que eu vejo é paciente se automedicando. Tem um tio na família, ou é médico, ou o marido, ou a esposa, e vai e fica se medicando. A questão da diferença do psicólogo e psiquiatra, ambos têm a responsabilidade de olhar para o paciente de forma integral, todas as áreas da vida. Mas o psiquiatra, ele é o que pode prescrever medicamento, ele é o que vai ficar avaliando essa manutenção de, não, chegou na hora que eu preciso alterar esse remediana, eu vou precisar colocar outro composto, vou precisar mudar a dosagem. Isso é com ele estudou para isso, mas ele não faz terapia. Ele não faz acompanhamento semanal. Aí entra a gente, os psicólogos. A gente vai fazer esse acompanhamento semanal. Eu vou escutar as tuas queixas, as tuas dores. Eu vou acolher. Eu vou ajudar você a se desenvolver, atenuar esse sofrimento, desenvolver estratégias de enfrentamento desse sofrimento. E a partir daí, ficar bem, para não precisar nem de um nem de outro. Eu costumo falar que todos nós precisamos fazer psicoterapia, mas não a vida toda. Tem momentos que a gente vai ter uma demanda maior, e aí eu ligo para minha psicóloga. E depois fico bem, consigo me regular sozinha. E vai ter outro momento lá na frente na minha vida que eu vou precisar de novo. Mas para eu aprender a me regular sozinha, eu preciso às vezes de um suporte medicamentoso e de psicólogo. E a gente escutava muito, né, Ana, as pessoas, isso é doença de rico. Quem tem sucesso, quem tem muito dinheiro não tem. Recentemente até a campeã, né, jogadora de voleibol, que tá uma grande polêmica, né, Ana? Uns falam que se jogou, que estava passando por problemas psicológicos. Aí a gente percebe, né, que várias pessoas, o Wesley Safadão mesmo, parou de tocar por um tempo, pediu um descanso aí, sofrendo com ansiedade, e vários outros artistas. Aí a gente vê, né, que também precisa de tratamento quem é rico e quem é pobre. E hoje em dia a gente tem esses tratamentos no Sistema Único de Saúde. A gente vê até algumas universidades cobrando mais um preço acessível, social, né? O social. Isso. Eu passei um tempo no hospital público aqui em Pernambuco trabalhando e, de fato, eu garanto, não tem classe social, não tem gênero, não tem raça. A saúde mental e a falta dela para todos nós, até a gente, nós três aqui que está conversando, quem vai garantir, eu como psicóloga mesmo, ou meu colega como psiquiatra, quem vai garantir que ele não vai ter uma ansiedade amanhã, uma depressão? Claro que quando a gente tem a teoria, a gente reconhece os gatilhos, os sinais, opa, o negócio não está indo por um caminho bom, mas não impede, são fatores ambientais. Olha, eu tô com medo, tá vendo? Questão de genética, a gente sabe de predisposição. No transtorno mental, a gente sabe, por exemplo, o TDAH tem alta taxa de hereditariedade. 60%, 80%, algumas pesquisas já falam que quando pais possuem TDAH, um dos filhos tem, né? É uma herança. Então, depressão é a mesma coisa. Tem um componente hereditário muito importante. Genética. A gente tem, no caso da mulher, no momento da menopausa, naquele período, tem as alterações hormonais. Mulheres no puerpério. A categoria da menopausa influencia mesmo. Isso. Né? Então, são vários fatores de risco que qualquer pessoa está sujeita a ter. Categoria do motorista de ônibus geralmente são ansiosos, já tem a dificuldade do dia a dia, o trânsito deixa você ansioso, né? São várias profissões. Eu costumo falar hoje que não tem nenhuma profissão que escape um pouquinho, esteja livre. Né? Tanto é que a gente, hoje, o burnout é uma das causas que mais afastam pessoas. Explica aí pra gente, o que é burnout? A grosso modo, é a fadiga devido ao trabalho, o cansaço, a exaustão. Você tá numa reunião assim, ficar agoniado, sentir o coração acelerar. Isso já é mais sintoma de ansiedade, mas é uma falta de prazer.
você começa a não ser mais empático, você começa a não ter mais interesse, você já não tem mais motivação, Tem uma você tá vontade de sair cansado. daquele lugar, mas não tem coragem de pedir demissão. Não é o Também, cansaço físico, ou também tem o cansaço o cansaço físico e mental. É aquela exaustão mesmo, a fadiga, mas por questões do trabalho. O trabalho é o É gatilho. aquilo que se chamava antigamente de estafa. Sim, É, mas aí é laboral, é voltado para o trabalho. E o que acontece? A gente já tem várias pesquisas relacionando o burnout com depressão. Porque o que acontece? Eu tô cansada, eu não aguento mais vir aqui trabalhar todos os dias, mas eu preciso porque eu tenho minhas contas para pagar. E aí eu escuto a voz do meu chefe, eu chego a me arrepio de desespero. E aí eu vou continuando. E acordar para mim na segunda-feira é um horror. E aí eu vou. Qual é o prazer que tu tá tendo na tua vida? Aí já vem aquela história de você ir cuidando através da terapia, Isso. se autocuidando, né? Isso. E aí isso repercute em todas as áreas da nesse vida. quadro, doutor. Sim. Se você está, de repente, nesse quadro, né? Você precisa trabalhar, você tem suas contas para pagar, Sim. você não suporta mais aquela carga, né? Que conselho daria para essa pessoa? Procurar terapia e psiquiatra, porque não vai ser uma recomendação que vai ser para todos. A procurar ajuda, sim. Mas, por exemplo, eu posso falar para a Cris, pede demissão. Tu pode, pede demissão, procura um trabalho que te dê mais prazer, vai tirar um tempo para você. Mas ela já vai estar com o Mas quadro ela, instalado. mas ela tem um suporte por trás. Eu posso falar, Ana, tu não pode, tu tá sozinha na vida, tu tem que pagar tuas contas. Se tu pedir demissão, o que é que vai ser? A gente vai ter que remodelar. Por isso que a terapia, ela vem para tentar manter uma estratégia, um planejamento com a demanda de cada um. Entendi. Um burnout, primeiro que o burnout, ele não acontece da mesma forma para todo mundo. Nós três podemos ter cada um de uma forma diferente. Mas a gente tem vidas diferentes, a gente tem suportes ou a falta dele de forma diferente. Então, o pessoal pede demissão e tá tudo certo, nem todo mundo pode. Isso, né? Nem E todo as mundo empresas já reconhecem? Já. Inclusive, é uma das causas uma das maiores causas de afastamento. Eu não sei se é a segunda. Tá assim, no topo, já aqui no Brasil, uma causa de afastamento. Por quê? Tá totalmente relacionado à pressão. Então, a pessoa começa com a estafa, eu tô exausto, eu não tenho mais vontade. Você fala comigo, eu já dou uma patada, porque eu tô num nível de irritabilidade muito grande. E aí eu começo. Depois, a chance aumenta a probabilidade de ter uma depressão, aumenta a probabilidade da ansiedade. Chega a hora que eu brincava, que é a hora do Faustão, né? Que agora nem tem mais Faustão no domingo. Mas chegava a hora do Faustão, era a hora que tava a deprê. E aí você encara 5 dias, às vezes 6 dias de sofrimento. E assim, perdendo. E aí as horas vão se arrastando. E a vida vai se arrastando. E aí você leva pra casa, você tá irritada, chega em casa e dá patada na esposa. Não aguenta mais ficar brincando com os filhos. Então, a nossa sociedade, e isso me assusta muito, porque a gente tá querendo performar muito. A gente quer chegar no nível e isso custa muito. Isso tá, eu estou imaginando, né, por isso esses quadros tão evidentes nos famosos, né, que sempre existiram, né? Assim, era abafado, né? Sim. E talvez esse recurso, muitas vezes, as pessoas recorrem às drogas, né? Isso. Que também é outro fator de risco para transtorno, né? O uso de substâncias. Mas Cris falou uma coisa importante, era muito abafado. Porque antes, falar que tinha ansiedade, falar que tinha depressão, falar que estava pensando em suicídio, era, assim, uma coisa que ninguém tinha, né? Só eu que vou ter. Hoje, eu não acho legal as pessoas terem, óbvio, mas eu acho tão legal quando alguém assume cantor como o Wesley Safadão, que é seguido por milhares de pessoas nas redes sociais, que é idolatrado por tanta gente, principalmente gente jovem, chega e fala, eu precisei parar, porque eu não estava conseguindo respirar, faz as pessoas falar, não, se ele está procurando ajuda, e ele que tem tudo, teoricamente, para botar entre aspas, ele está passando por isso... Porque eu tenho que ter vergonha de passar por isso também. Esconder minha fragilidade, né? Porque associa muito a isso, a fragilidade, isso, né? Exatamente. É bem recente, né? Assim, a mulher, eu acho que é mais cobrada ainda, né? Sim. Porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, né? Tem que ser bonita, ter um ótimo emprego. Sim. Né? Então, Bem-sucedida. Então, assim, eu acho que a mulher, ela até sofre mais com essas cobranças, né? Tem alguns transtornos mentais que são mais suscetíveis aos homens, a prevalência, e outros em mulheres. Por exemplo, depressão,
Mais mulheres. E a gente entende essa correlação, pelo que você acabou de falar, nossa carga é muito grande. Na pandemia mesmo, o que mais eu via, os relatos era, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que ensinar o filho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... E tenho que sempre. E aí você se anula. E a conta sempre vai chegar. Agora, ao mesmo tempo que as mulheres são cobradas, e existe nos homens mais, vamos dizer assim, a vergonha em procurar, isso é coisa de doido. Existe isso dos homens? Há muito tempo sim, mas assim, na minha experiência, eu tenho muito paciente homem. Muito paciente homem. Que tá nesse nível agora, sim, né? E que chega e fala mesmo, e fala os problemas, e conta o que tá angustiando, e fala da vida sexual, que a libido não tá mais legal por conta do medicamento ou não, e se abrem. Eu acho que foi o que eu falei muito da quebra desse tabu. A gente ainda tem muito a avançar, porque é um país que vai chegar, que já é o maior consumidor de ansiolítico. Quer dizer que o Brasil é o maior consumidor de remédio para ansiedade. Já estamos caminhando para essa primeira em depressão. A gente está aumentando muito o uso de medicamentos como TDAH, por exemplo, por uso recreativo, que é assustador. Jovens tomando para ir para festa, por exemplo. Aí às vezes mistura com bebida. Pessoas que não têm TDAH né? tomando para estudar. Adultos que tomam remédio para TDAH, que não tem TDAH, para trabalhar e dar conta do trabalho melhor. Então a gente está indo por um caminho também muito perigoso, sabe? E eu vejo que a nossa sociedade, de forma geral, se a gente não começar a ter uma prevenção muito forte de quebrar esse tabu mesmo, tanto para homem quanto para mulher, de procurar ajuda, eu costumo sempre falar na primeira sessão na terapia que eu não tô aqui para te julgar, tô aqui para te ajudar. Se você não ficar à vontade para se abrir comigo, se você não se sentir confortável de falar nesse ambiente que é teu, quem vai poder te ajudar? Porque a família, ela é um excelente amigo, uma rede de apoio. Mas muitas vezes a gente fica meio ajudar, assim, de mostrar minha vulnerabilidade, me despir, contar meus traumas, às vezes com a pessoa até que me traumatizou. Né? Então, a terapia psiquiatra é esse ambiente. E as pessoas estão entendendo. Com o tempo vai melhorando essa intimidade, você já vai soltando mais, né? Assim, eu sempre comento, né, com algumas amigas, quando... estão com algum problema e conversa comigo, e em algum determinado momento eu vejo que naquela situação eu só posso ir até meu papel de amiga, até o conselho, né? O conselho, e sempre digo assim, olha, procura a ajuda de alguém, né, que é profissional, um psicólogo, né? Que não é brincadeira, né? A gente tem muitas amigas em comum, né? E geralmente numa situação de luto, por exemplo, né, que a pessoa está enfrentando, perdeu, não só o luto por perda por morte, mas... Luto, trabalho, relacionamento. Desempregado. O filho quando sai de casa. Então, às vezes, a pessoa resiste, né, a procurar ajuda profissional, né? Às vezes diz assim, é um médico de doido, eu não preciso, eu não sou doida, fica até com raiva. Mas é importante também. Demais. E eu ainda falo além. A gente precisa reconhecer quando a gente que precisa de ajuda, porque falar para o outro, para terapia, para o psiquiatra, todo mundo fala num salto rápido, mas olha que você reconhecer a sua dificuldade e que você está precisando de ajuda, muitas vezes é uma dificuldade. E quem reconhece está de parabéns, né? Está de parabéns. Reconhece e procura ajuda, porque é o que eu falo sempre, é muito mais fácil o tratamento. Muito mais a chance de uma evolução. De ficar bem. Um progresso bom mesmo, quando você começou pronto, uma coisa que muita gente não sabe. Depressão não é ficar prostrado na cama. Tanto é que quando o famoso comete suicídio, muitas vezes fala, mas no caso da jogadora... Ele estava tão bem. Ela estava dando uma entrevista no podcast, como é que pode? Depois ela estava rindo, tirou uma foto. Porque a depressão não é isso. Não é apenas isso. Primeiro que tem vários tipos de depressão. Tem depressão como a distimia, que uma das principais características é a irritabilidade, a falta de paciência. Tanto é que a gente fala que a depressão no mau humor. Você acorda, já está mal-humorado, já estava dando patada e trabalha, vai para festa, vai para tudo, mas aquela irritabilidade crônica. Já é o alerta, né? E muitas vezes as pessoas não sabem. Então, uma pessoa que vai procurar quando está irritado, quando está com falta de prazer no trabalho, quando já não está mais com a libido como era antes, quando já perdeu o interesse, ou perder a fome, ou comer demais, porque também tem isso. Quando o sono começa a desregular, quando eu gostava tanto de uma coisa, eu gostava muito de ler.
De repente eu não tenho paciência mais para ler. Quando você procura nesse momento, a gente consegue ter uma evolução mais rápida do que quando tu já tá na cama, quando tu já tá pensando em suicídio, quando tu já tá planejando. Então, é o que eu sempre falo, a gente precisa reconhecer, falar para os outros que precisa ir, mas também olha pra gente, eu não tô bem. E em qualquer dessas situações é possível reverter, né? Sim, a gente não fala de cura. Cura, de fato, a gente não fala ainda. Pode ser que no futuro, com a evolução, aí a ciência está mudando muito, cada vez mais pesquisas, o pessoal está fazendo um excelente trabalho no Brasil e fora do Brasil. Isso com relação à ansiedade? A tudo. Depressão? Transtorno mental de forma geral, TDAH, ansiedade, depressão. Quer dizer que a pessoa que tem depressão, ela vai ter sempre mais controlada. A gente fala de uma remissão de sintomas. Então, o que acontece? Ela tem como se fosse uma predisposição à depressão, até porque a gente fala já, as pesquisas de uma recidiva, né? Então, tem uma vez eu fico mais suscetível até de novo, e assim vai. A gente fala de uma remissão dos sintomas, mas a gente não fala de cura. Você pode ficar sem tomar medicamento, parar a terapia já porque tá bem, regular, mas ali é como se você sempre tivesse um risco, sabe, de um fósforo. Por isso que é importante estar sempre acompanhando, né? Isso. Você está se sentindo ótima, mas vamos lá, vamos fazer a terapia. Chega lá, doutora Juliana, tô ótima, tô maravilhosa. Sim, sempre tem alguma coisinha para falar, né? Tô curtindo a vida doidado, mas o importante é jogar, né, para fora e principalmente procurar pro outras estratégias. Eu sou muito fã de exercício físico, do pessoal e principalmente pessoas com depressão, que muitas vezes não tem nem vontade de tomar banho, né? Que tá ali na cama, jogado. Fazer exercício físico, eu sei que é muito difícil, mas é importante porque ajusta os hormônios, o sono, meditação. Meditação é uma estratégia super bacana para regulação de ansiedade. Sai com amigos, com família, ler, fazer o que for que te dê prazer, o que te melhore, o que te faça levantar, o que te faça seguir, buscar ajuda. A psicologia só não vai resolver todos os problemas, como a psiquiatria. Um medo que eu tenho quando tá falando desse medicamento é que muitas vezes a pessoa fala, não, vou para psiquiatra, vou tomar medicamento e vai ajudar. Vai, porque medicamento realmente, os medicamentos são padrões, hoje em dia são maravilhosos, mas não resolve para sempre. Aí hoje tu toma um antidepressivo que te faz trabalhar, tu fica se acha mais bonita, melhora a autoestima, mas esse remédio vai começar a ir diminuindo o efeito. E aí tu começa a já voltar a sentir uma porcaria, não quero me levantar mais, não quero ir trabalhar. Voltou tudo de novo. Né? Não tenho mais interesse nenhum no meu marido. Olho pro lado e falo assim, meu Deus do céu, ele tá me procurando, eu não quero. Porque o remédio não vai fazer milagre, ele vai atenuar os sintomas. Mas se você não procurar um tratamento ali, de fato, multidisciplinar, nutricionista, professor, aí a gente tem vários esportes em grupos também, academia, o que for, uma caminhada. Se vincular, se conectar com amigos e com família. E lembrando que essas opções, caminhada, ir à praia, isso não precisa, né, pagar. Para quem está sem recursos, né? De jeito nenhum. Olha a hora, Ana, tá terminando. Já tá fazendo sinal. Já. Eu estava pensando aqui em perguntar sobre síndrome do pânico. Vamos você me chamou outra vez que Olha isso, próximo episódio, Paulinho. Juliana Cardoso, que é psicóloga, especialista em saúde mental, tá no mestrado, né? Isso, sou neuropsicóloga também, que o foco é bastante nessa questão do diagnóstico de transtorno, então termina que eu respiro, e aí preciso fazer minha terapia também, né, porque é importante. Meus pacientes falam, você faz terapia? Mas precisa, a sua terapeuta faz terapia. Tem um paciente que fala, meu Deus do céu, isso é uma pirâmide, é uma pirâmide que não acaba nunca mais. Mas a gente precisa, porque é a sobrecarga. E não é só psicólogo, como você falou mesmo, caminhoneiros, tem profissão que é muito mais difícil. Jornalista. Também, na verdade, eu falo que nenhum escapa, né, do adoecimento. Mas tem umas profissões que são puxadas. Então, se a gente não estiver cuidando da minha saúde mental, e aí eu tenho minhas estratégias para poder também para os meus pacientes, porque se eu não estiver bem para mim, eu não vou estar bem para eles. É verdade. Que bacana. Deixe suas redes sociais aí para quem está nos acompanhando, né? Curtindo a Play Hits TV. Então é só me seguir, é @psi Juliana Cardoso, mas o Juliana é diferente, tá? É com JULLYANNA, com dois L's, Y e dois N's. psi, PSI, JULLYANNA,
Cardoso com S. Muito Pronto. bem. Assistir o episódio, depois volta, anota direitinho, né? Isso aí. Curte. Compartilha, E dá comenta. uma sugestão, né? Que a gente aguarda aí. Já pra deixa as sugestões. perguntas. E na próxima a gente já responde Já o que eles faz. tiverem curiosidade, né? Coloca aí nos comentários o que é que você quer saber, doutora Juliana, que a gente, na próxima, a gente pergunta, né? Meninas, muito obrigada. Juliana, foi ótimo, Maravilhoso. maravilhoso. Obrigada pela eu que aula. agradeço. Tchau, tchau, Até a gente. próxima. Tchau, pessoal.